descobrir, assim, o que quer dizer essa continuidade. O que o legislador pretendeu dizer com serviço de natureza contínua? Ora, se você for buscar no dicionário o que quer dizer contínuo, você irá verificar que contínuo é aquilo que não sofre interrupção. Portanto, se para ser considerado empregado doméstico, eu tenho que prestar um serviço de natureza contínua, e contínuo é aquilo que não sofre interrupção, me parece que a conclusão é óbvia. Só será considerado empregado doméstico aquele que preste serviços sem interrupção. Porque se houver interrupção, não é contínuo. E se não é contínuo, não há a aplicação da lei. Mas ainda assim nós vamos ficar com uma outra dúvida. O serviço tem que ser contínuo, não pode haver interrupção. Isso quer dizer que para ser considerado empregado doméstico é necessário que se trabalhe durante todos os dias da semana sem interrupção, com exceção, evidentemente, da folga dominical, o descanso semanal remunerado, que é assegurado ao doméstico. Então, para ser considerado empregado doméstico, teria que trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado. Uma pessoa que trabalhasse segunda, quarta e sexta não seria considerado empregado doméstico, pois houve interrupção durante a semana. Essa é uma tese. Para ser considerado empregado doméstico, deveria trabalhar todos os dias da semana, com exceção do domingo. Contudo, essa tese é de pouca aceitação na jurisprudência. São poucos aqueles que sustentam que para ser empregado doméstico tem que trabalhar todos os dias, com exceção do domingo. Há uma segunda tese interessante, que diz que esta continuidade na prestação dos serviços deve ser observada não de uma forma horizontal, mas de uma forma vertical. O que isso quer dizer? Se eu buscar um calendário e verificar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu retiraria o domingo, que é o DSR, e enxergaria uma continuidade de segunda a sábado de forma horizontal. É a primeira tese. Mas eu poderia também observar essa continuidade de forma vertical. Em que sentido? Eu poderia ter uma pessoa que vai, por exemplo, fazer faxina na minha residência toda quarta-feira. Veja, ela vai um dia por semana, mas se você entendeu bem, ela vai toda quarta-feira, sem interrupção. Veja a continuidade de forma vertical. Observando o calendário, toda quarta-feira, sem interrupção, ela vai prestar serviços. Então, se eu defender essa segunda tese, eu vou chegar à conclusão de que é absolutamente irrelevante o número de dias que ele trabalha. Desde que seja o mesmo dia, semana a semana, desde que exista aquela continuidade vertical na prestação do serviço, será considerado empregado doméstico. Portanto, um dia por semana já é empregado doméstico, segundo essa teoria. Mas nós temos uma terceira tese. E essa terceira tese leva em consideração o número de dias que se trabalha durante a semana. Por muito tempo, houve uma corrente jurisprudencial dizendo que esse limite seria de 3 dias. Portanto, se um trabalhador presta serviços numa residência até 2 dias por semana, não será considerado empregado doméstico, será diarista. Agora, se ele prestar serviços 3 dias ou mais na semana, você há de convir que, tirando o domingo, nós temos 6 dias úteis. Se ele prestou serviços em pelo menos 3 dias dos 6 úteis, ele prestou serviços em pelo menos metade dos dias disponíveis. Você não vai chamar aquilo de um trabalho meramente eventual se foi prestado em pelo menos metade dos dias da semana úteis. Portanto, é um divisor de águas interessante. Quem prestar serviços 3 dias por semana ou mais é empregado doméstico.
Quem prestar serviços 2 dias por semana ou menos não é. O interessante disso tudo é que a lei trabalhista não coloca esses 3 dias como um fator delimitador. Isso não há previsão legal. Isso veio de bom senso. Isso veio de uma construção doutrinária e jurisprudencial. Mas veio até do direito comparado. Porque existe um decreto na Argentina que diz exatamente isso. O número de dias como fator decisivo para a configuração de relação de emprego doméstico. Mas na Argentina a coisa é um pouco diferente. Na Argentina são 4 dias ou mais que definirão se aquele trabalhador é doméstico. Portanto, na Argentina, trabalhou até 3 dias na semana, não é doméstico. Trabalhou 4 dias ou mais na semana, é empregado doméstico. Recentemente, e muito recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu uma decisão observando exatamente esse decreto e concluindo que, para ser considerado empregado doméstico, deverá trabalhar pelo menos 4 dias na semana. Veja, é uma decisão muito nova do Tribunal Superior do Trabalho, porque até então, dentro das 3 teses que eu expliquei, a terceira, que previa o número de dias trabalhados durante a semana como fator decisivo para se encarar aquele trabalhador como empregado doméstico ou não, esses 3 dias passaram a ser 4. Então eu vou encontrar, dentro dessa terceira tese, 2 versões. Uma delas dizendo 3 dias por semana ou mais é empregado doméstico, que é uma tese mais antiga. E essa, bem nova, fazendo uso do direito comparado, diz que, para ser considerado empregado doméstico, deverá trabalhar 4 dias ou mais na semana. Dito isso tudo, o que eu posso assegurar a você que me fez a pergunta é: não sei quantos dias da semana deverá trabalhar para ser considerado empregado doméstico. Isso depende da posição que adotará o juiz que irá julgar o caso, se isso virá uma reclamação trabalhista. Nós temos, portanto, 3 teses. A primeira, da continuidade horizontal, que só seria empregado doméstico aquele que trabalhasse de segunda a sábado. A segunda tese, que é da continuidade vertical, poderá já ser considerado empregado doméstico aquele que trabalhe, ainda que seja um dia na semana, desde que seja o mesmo dia repetido semana a semana, haja vista a continuidade existente nessa prestação de serviço. E a terceira tese, que dizia que 3 dias por semana ou mais é doméstico, e uma versão nova, 4 dias ou mais é doméstico. Então você verifica que a lei não diz expressamente e a jurisprudência vacila. Existem decisões nesses 4 sentidos. Da primeira tese, da segunda tese e na terceira tese 2 versões. Então são 4 posições diferentes na jurisprudência. A que vinha sendo mais aceita de todas era aquela que eu disse, 3 dias por semana ou mais é doméstico. Contudo, com essa recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho, é bastante possível, apesar dessa decisão do TST não ter efeito vinculativo para os juízes inferiores, ou seja, os juízes que estão abaixo do TST, o Tribunal Regional do Trabalho e as varas do trabalho, não teriam a obrigação de seguir essa decisão do TST, mas o que a experiência mostra é que essa decisão do TST, a partir desse momento, deverá, sem dúvida, começar a seduzir os juízes inferiores. Então é bem possível que de 3 dias por semana nós iremos pular para 4 dias por semana para ser considerado empregado doméstico. Vamos à nossa terceira pergunta. Empregado doméstico tem direito a seguro-desemprego? Muito bem, esse é um ponto muito relevante e complexo. Eu disse na exposição do tema do dia que o FGTS é um direito do empregado doméstico se o patrão quiser. Ou seja, empregado doméstico somente terá direito ao FGTS por opção do seu empregador. Se o empregador achou por bem